A Filarmônica nasceu para transformar pequenos e médios negócios, despertando no empreendedor principalmente, mas também na sua equipe, uma nova forma de enxergar e, como consequência, viver o negócio. Tá? A gente quer que as pessoas dominem os negócios delas, porque muitas vezes o pequeno e médio empreendedor, ele tem um determinado talento para determinada área ou setor, foca nela e vai empurrando algumas outras áreas com a barriga, né? Vai deixando para depois, muitas vezes não faz um financeiro, não cuida de outros setores que são essenciais para o sucesso do negócio, né? Agora, para que esse domínio do negócio aconteça, muitas vezes a gente tem que fazer o quê? Focar no comportamento das pessoas envolvidas. Essa mudança de comportamento, de postura e muitas vezes principalmente do próprio empreendedor, né? E como que a gente consegue isso? Motivação para isso não falta, né? A pessoa tem dedicado o seu tempo naquele negócio, ela colocou todo o dinheiro dela naquele negócio, ela dedica toda a energia dela para aquele negócio, a vida dela tá ali. Então motivação não falta. E muitas vezes, quando se tratam de empresas familiares, que são a maioria dos nossos clientes, é a vida da família inteira. Então, vale a pena essa mudança de comportamento. E além dessa mudança de comportamento, o que a gente vê também que são necessários na reestruturação é o que? Usar o cérebro de forma estratégica. A maioria das ações que nós implementamos e temos implementado dentro dos negócios das pessoas, junto com elas, custam nada, tem custo zero, né? Com a mesma equipe, com o mesmo espaço, a gente muda o negócio todo, criando rotinas, organizando os processos das pessoas principalmente. Esse é o nosso negócio, a gente pega na mão das pessoas para transformar junto com elas o negócio delas e o que tiver ao nosso alcance fazer, para que esse momento de transformação, que já em muitos momentos tem seus pontos de dores, para que ele seja o mais prazeroso e gostoso possível, o que tiver ao nosso alcance, nós vamos fazer. Esse é o nosso negócio. Olha, eu cresci observando o comportamento dos meus pais, principalmente nos quesitos de responsabilidade, merecimento e trabalho. Trabalho sem medir esforços, isso é o DNA deles. E por essa simples observação, eu desde sempre me tornei uma menina muito dedicada, né, muito disciplinada. Eu tinha realmente muita disciplina com tudo que eu me dispunha a fazer, com quaisquer coisas, nos assuntos escolares, de dança, de informática, de teatro, do que eu tivesse que fazer, eu era muito disciplinada, eu não gostava de faltar às coisas, né? Sabe aquele ditado que as pessoas falam assim, olha, a gente só dá valor às coisas quando é a gente que paga por elas? Então isso nunca me representou. Eu sabia direitinho o quanto meus pais se dedicaram, né, para me proporcionar o melhor, para me proporcionar a educação. Isso ninguém tiraria de mim. Os meus valores que eu adquiri por observação, pelo exemplo, e o meu conhecimento, né? E nesse desenrolar da vida, eu me dedicando sempre a tudo, né, com muita, com essa disciplina, eu me via sempre buscando alguns elementos, principalmente no próprio ambiente, que pudessem fazer com que aquele momento ali que eu estava vivendo pudesse ser o mais gostoso possível. E são elementos simples, às vezes um suco que eu queria fazer, ou então um lanche gostoso, ou então, sei lá, um cobertorzinho e um café, sei lá, um chocolate quente no inverno, qualquer coisinha que pudesse tornar aquele momento ali dos meus estudos mais gostoso, eu dava um jeito de fazer. E o engraçado é assim, várias vezes eu me vi arrastando literalmente uma mesa para o meio do quintal da casa, colocando a mesinha com uma luminária, arrastava também uma extensão, colocava a luminária lá, meus cadernos, minhas canetas coloridas. Por quê? Para mudar de ambiente, para ficar mais gostoso. Porque eu queria estar ali, eu queria estar presente, eu queria abrir aquela caixa ali, agora é isso que eu tenho que fazer, então eu vou fazer da melhor forma possível, para eu gostar de estar ali e sempre ter naturalmente uma vontade de estar ali. Isso aconteceu sempre e o mais engraçado, acontece ainda. Esse lugar que eu estou agora é o lugar que eu fiz o lançamento da empresa. Fiz esse lançamento em lugar aberto, né, com vários parceiros e recebi vários clientes aqui. E também é um lugar onde eu também me vi várias vezes, depois de adulta, trabalhando, arrastando uma mesa, literalmente assim como tem aqui agora, né? Uma mesa para o meio do quintal, onde tem árvores, onde eu me sinto completamente diferente. A diferença é que eu estou aqui com um laptop, vários post-its, um flip chart, tem um arsenal de coisas aqui para o meu trabalho, né?
Eu acho que isso faz toda a diferença na minha vida. E eu acho sinceramente que para as pessoas que têm um estilo de vida parecidos com o meu, eu acho que é uma grande chave para felicidade. O trabalhar muito e ser feliz, tem jeito sim, tá? E o que eu tenho feito é focado no trajeto para que isso aconteça. E porque às vezes a gente só fica focando no resultado, só no resultado, e se mata para o resultado acontecer, né? E às vezes o resultado vai acontecer depois de 2, 3 anos, ou às vezes nunca acontece. Imagina você ir atropelando tudo e todos, inclusive a sua vida, para conquistar algo e depois, e aí? Né? Então, esse trajeto com pequenas sutilezas, com pequenos elementos de prazer, eles fazem toda a diferença na minha vida. Né? E não é à toa que as pessoas que me conhecem muito sabem que a frase que muito me representa é: disciplina é liberdade. Né? Eu acredito muito que é colocar na minha cabeça no travesseiro e pensar: eu fiz o que precisava ser feito da melhor forma possível, foi gostoso, foi bacana, foi trabalhoso, foi difícil, não estou falando que é fácil não, mas é essa sensação de fiz o que tinha que ser feito que traz a minha liberdade, que traz essa sensação gostosa de merecimento, né? E faz de mim uma pessoa feliz. Não é à toa que a Filarmônica tem como um dos pilares o foco no trajeto, né? A gente realmente acredita e está observando isso nos nossos clientes, que eles acabam aproveitando mais essa jornada, fica muito mais agradável e eles se dedicam com mais vontade a percorrer aquele trajeto de reestruturação do negócio dele com a gente, porque geralmente, gente, a reestruturação ela já tem as suas dores. Muitas vezes o próprio empreendedor precisa mudar seu próprio comportamento, né, para que o negócio dê certo. Às vezes é ele mesmo que intoxica o próprio negócio e isso dói, tá? Isso já não é, isso dói. Então, o que a gente pode fazer para que essa maratona, essa transformação aconteça com mais prazer, a gente vai fazer. Isso faz muito sentido para mim. Eu acho que é por isso que eu faço o que eu faço, da forma que eu faço hoje. Todo o nosso trabalho, sejam oficinas, sejam palestras, sejam programas de reestruturação, o que for, todos eles vão estar pautados nesses 4 pilares. A empatia, a gente se coloca no lugar das pessoas, respeita o que elas já conquistaram até ali, independente de terem feito coisas certas ou erradas no meio do caminho, tá? E não vamos entrar com julgamentos de forma alguma. Coerência, o caminho que precisamos, que vamos propor, ele precisa fazer sentido para o cliente precisa saber onde a gente vai chegar, para ele ter vontade de percorrer esse caminho, mas nós também precisamos propor um caminho que seja coerente para nós também, né? Porque senão a gente também perde a vontade de fazer. Então tem que ser bom para as duas partes esse caminho coerente, esse roteiro que faça sentido para ambas as partes. Aplicabilidade. O novo pode ser simples. A inovação, os pequenos elementos que vão transformar esse projeto, eles podem ser simples. Não adianta a gente ficar burocratizando processos, inventando coisa demais. Tem que ser acessível, tem que ser prático. E foco no trajeto, o 4º pilar. O caminho, gente, ele precisa ser prazeroso, coparticipativo, não impositivo. Tem que ser um caminho cocriado. O cliente se sente protagonista do próprio projeto quando a gente faz isso. Ele não sente que a gente está impondo goela abaixo dele alguma coisa e não se sente incomodado com a nossa presença dentro do negócio dele quando a gente faz essa transformação de uma forma mais engajada e prazerosa. É muito gostoso quando a gente ouve o cliente ou sente que o cliente pensa assim da gente. Por exemplo, ainda bem que amanhã a Filarmônica vem. Não, ai que saco, o pessoal da Filarmônica vem amanhã. É isso que a gente quer. É viver dessa forma que a gente quer. É assim que a gente quer transformar os negócios das pessoas. Olha, o grande objetivo do programa de reestruturação estratégico é mergulhar mesmo junto com o empreendedor no negócio dele. E de forma bem personalizada, porque as empresas têm graus de maturidade diferentes, elas estão em momentos diferentes, então cada empresa precisa de um nível de atuação diferente. A gente primeiro atua fazendo um check-up completo no negócio, em todos os seus setores, finanças, vendas, processos, pessoas.
a gente vai buscando junto à equipe todos os documentos, informações que possam ser utilizados nessa análise, desde aqueles documentos que estão guardados fisicamente em paz, anotações, planilhas, sistemas, o que for, né? Mas o importante é o que? A gente responder a algumas perguntas, independente dos termos técnicos das ferramentas de gestão. O que importa mesmo é a gente responder do ponto de vista de finanças. O negócio é bom? Tem saúde financeira? As estruturas societárias, tributárias, elas estão adequadas? Né? O dinheiro está sendo bem gasto, está sendo bem investido? Do ponto de vista de vendas, as vendas estão crescendo? Os clientes estão satisfeitos? Tem como faturar mais? A gente está cuidando bem dos clientes? Nosso marketing está adequado? Os produtos e as margens estão adequados? O que o nosso cliente está falando da gente? Dos processos? Os processos de cada área estão bem definidos? Qual é a capacidade produtiva, ociosa do negócio? O negócio suporta um crescimento produtivo? Se alguém faltar, sair da empresa? Tem algo que está apenas na cabeça de alguém, de uma pessoa, criando dependência com essa pessoa? E as pessoas, elas são boas de serviço? Elas sabem o que elas estão fazendo? Elas têm as competências necessárias? Eu preciso treinar ou remunerar melhor alguém? Tem gente sobrando? Tem gente faltando? Eu cuido bem dessas pessoas, eu treino essas pessoas, eu fomento a cultura, ou está todo mundo jogado e eu acho que todo mundo tem a obrigação de saber o que eu quero? Tem feedback, eu tenho comunicação com essas pessoas? É isso que a gente precisa responder no primeiro momento. Depois, a gente vai oferecer o caminho das pedras, porque é muito fácil a gente apontar aquele tanto de erro, aquele tanto de inadequações, né? A gente precisa também mostrar como que a gente vai resolver cada apontamento. Então, todas as ações que surgirem no plano de ação, elas vão sendo sequenciadas de acordo com o grau, obviamente, de prioridade e urgência, e de forma também a seguir um raciocínio lógico para a execução. Então, assim, depende muito da empresa, mas geralmente a gente inicia colocando em ordem as finanças e o organograma, ou seja, criando as rotinas de cada profissional para que o básico funcione bem, principalmente do ponto de vista de finanças, e para a gente conseguir seguir e ir para a estratégia. E o terceiro ponto seria realmente a estratégia. E seria o quê? A gente primeiro olha para o mercado e depois olha para si, comparando o próprio negócio com o que está acontecendo no mercado. O que está acontecendo no meu setor que eu posso aproveitar ou que eu tenho que ficar esperto? Meus concorrentes estão fazendo o quê de bom e ruim? O que eu posso fazer diferente deles? Eles foram para o online, o que eles estão fazendo no online? Como estão se posicionando? Como estão se divulgando? Como estão vendendo? Como que está o ambiente? Eu estou ficando para trás de alguma forma com esse mundo muito louco mudando rapidamente? Né? Depois nós vamos criar um viés para o negócio em função do tipo de cliente, do tipo de problema dele que a gente resolve. Tem várias oficinas e workshops que a gente aplica aqui dentro do negócio para entender quem são os clientes, como que a gente se coloca no lugar deles para entender melhor que tipo de problema eu estou resolvendo, quais são as dores, quais são as conexões que eu posso fazer com ele, né? A maior consultoria que existe e é grátis, gente, é a pesquisa de satisfação com o cliente. Vamos perguntar para o cliente o que ele acha, né? Qual que é a grande transformação que o meu produto faz nas pessoas? O que eu resolvo de fato para as pessoas? Eu facilito a vida das pessoas? O que eu posso oferecer para gerar uma estratégia de recorrência, para aquele cliente ficar fidelizado a mim? Né? A gente vai fazer vários estudos e análises de cases de sucesso aqui. Vamos mapear toda a jornada do cliente, desde antes dele decidir comprar da gente, quando ele só nos observa em alguns momentos, onde ele está nos vendo. Às vezes o cliente nem sabe que ele precisa da gente, a gente vai educando ele aos poucos até ele estar pronto para comprar e adquirir um bom produto. Como que eu me relaciono com ele, como que ele compra, como que está a jornada de compra dentro da minha loja. E depois que ele vai embora, eu me relaciono, eu faço pós-venda, quais são as minhas metas, meus indicadores. Aqui a gente vai entender direitinho quem são os nossos clientes e o que devemos oferecer a eles para que tenham uma experiência diferenciada e de alto impacto, que nos permita fidelizar esse cliente. Também vamos falar de identidade. O que a gente quer no pequeno, no médio e no longo prazos? Qual a imagem que eu quero passar? E é só imagem? Internamente não tem que ser isso mesmo, não? E essa imagem que eu quero passar é por quê? Ela representa o quê? Né? Com base em quê? E respeitando quais princípios que eu quero chegar em determinado lugar, né? E o resultado, gente, desses três processos, ou seja, do diagnóstico, depois um plano de ação com reestruturação básica e depois uma estratégia com apelo comercial,
a gente tem no final das contas o quê? Um empreendedor e uma equipe que dominam o negócio, que possuem os processos e indicadores definidos e em acompanhamento, entendem seus produtos, sua capacidade de venda, as metas, pessoas, eles sabem atrás de que números estão correndo, eles estão tocando o barco, sabem qual direção. O mais importante, a empresa toda sabe para onde que eles estão indo juntos. Sabe qual que é a consequência disso? É alívio. O empreendedor entende seu resultado, ele facilita de verdade a vida de algum cliente, dos clientes, a sua própria vida, dos seus colaboradores, dos seus fornecedores, fica tudo fluido, né? Toda uma estratégia é traçada sim em busca de números, mas tem um monte de gente por trás ali, sócios, funcionários, clientes, fornecedores e as pessoas do entorno, né? O que a gente quer com isso, gente? A gente quer que as perguntas que às vezes incomodam aquele empreendedor não incomodem mais. Sabe aquelas perguntas, olha, suas margens estão boas? Qual é o produto que você mais vende? Quais são os seus melhores clientes? Você consegue, se eu colocar um pedido desse tamanho, você consegue me atender? Sua capacidade ociosa aí, você consegue me atender sem contratar? Seu negócio está dando qual lucratividade? A gente quer que esse tipo de pergunta não te incomode mais. Que você seja capaz de responder para si mesmo, para o seu sócio, para qualquer curioso que se atreva, ou para um entrevistador, esse tipo de perguntas, com tranquilidade e com domínio. Esse é o principal objetivo do Programa de Reestruturação Estratégica Integrado. A gente tem também as mentorias, que são encontros ou presenciais, semipresenciais ou online, e que darão também suporte de reestruturação do negócio, assim como o Programa de Reestruturação Estratégico. Porém, ele é mais diluído, né? A gente vai fazendo em partes menores e o consultor ele dá uma atividade para o empreendedor executar e eles vão juntos criando o raciocínio, executam e voltam. Ele depende muito de ter dentro do negócio um empreendedor ou alguém como braço direito do empreendedor, alguém que seja muito executor, uma pessoa que age e realiza as coisas lá dentro, senão a mentoria não funciona. Mas todo o repertório de conhecimento e de estratégias da Filarmônica, ele fica à disposição do mentorado durante as mentorias. A gente vai criar um raciocínio e vai executando aos poucos, ou semanalmente ou quinzenalmente, a depender do pacote fechado. A quantidade de encontros em cada projeto, ele depende muito do grau de maturidade da empresa, do setor, dos objetivos do empreendedor, mas é uma forma bem bacana de ir fazendo encontros e cuidando do seu negócio e se melhorando devagarinho junto com a gente. O comportamento desorganizado dos sócios dentro das empresas adoece não só o sócio, adoece também a equipe do entorno. A maioria das situações caóticas que a gente observa, elas têm um cunho financeiro. O sócio está numa desordem financeira tão grande que ele mistura as finanças pessoais com as da empresa, com as de outras empresas, não faz anotações, não tem controle nenhum. Ele é naturalmente o primeiro a adoecer porque vive inseguro, aflito, com medo, é um sentimento sufocante e pior, ele é sufocante diariamente. Então aqui nós temos dois problemas. Primeiro, que a gente contamina os outros quando a gente tem esse comportamento. E segundo, que a gente não consegue entender nosso resultado. A gente não consegue saber se a gente está em dinheiro para pagar todas as nossas contas, do negócio e pessoais, se o negócio é bom mesmo, se eu posso investir para crescer, se eu posso ou não contratar um funcionário, se eu for mudar de endereço para pagar mais, se a minha operação paga isso. Eu vivo numa bomba relógio sufocante. Quem que aguenta isso, gente? Ninguém. É normal as pessoas surtarem diante dessa situação mesmo. Então, organizar o financeiro da empresa com o básico bem feito vai muito além de número. É uma tranquilidade que não tem preço. Se o motivo do caos é então o financeiro, menos mal, porque tem solução. E o resultado é uma paz que definitivamente não tem preço. Essa oficina é para tratar o primeiro passo, para entender se minimamente o seu negócio é bom. E com a ajuda de calibradores, a gente vai projetar novas situações para o futuro, para a gente conseguir tomar pequenas decisões. Não tome decisões antes de aprender isso com a gente. A oficina Os Bastidores da Jornada do Cliente, ela tem por objetivo despertar o empreendedor por algumas sutilezas nas quais ele não presta atenção. Geralmente o empreendedor quer vender mais, e aí ele vai lá e investe em marketing. Aí o que acontece? Ou dá muito errado, e ele culpa ou a agência de marketing, ou a pessoa que executou por isso,
Ou então ele até consegue trazer novas pessoas para dentro da empresa, novos compradores, mas o que acontece? Esses compradores, eles acabam se unindo àquele time de pessoas insatisfeitas. Por quê? Tem muitas coisas dentro da jornada completa de vendas que não estão boas. E a pessoa, antes de resolver isso, vai lá investir em marketing, né? Essa jornada é uma jornada bem bacana, porque nós vamos definir o perfil dos clientes. Definindo os perfis dos clientes, a gente consegue ver que há uma grande diferença entre eles querem coisas diferentes. Às vezes você tem lá 2 perfis de clientes e essas pessoas querem coisas diferentes com você, né? E a gente estava tratando todos iguais, como se todos quisessem a mesma coisa, e não necessariamente é assim. E aí a gente mapeando o que esse cliente quer, a gente consegue também se colocar no lugar dele e imaginar como que é a vida desse cliente, de que forma que eu posso facilitar a vida desse cliente. Nesse sentido, eu vejo aonde eu preciso me posicionar no sentido de marketing para ser visto, quais são todas as objeções que esse cliente fala comigo, como que é o estilão de vida dele, de que forma que eu posso ajudar para facilitar a vida dele, quais são as pessoas que de alguma forma influenciam no poder de decisão dele de comprar ou não de mim, e quais realmente são as dores e os desejos onde eu posso me conectar, mas conectar de forma verdadeira, sem forçação de barra, sem pensar só em meta e vender, né? A vender seria a consequência de tudo. E depois disso, o que a gente vem fazendo? Entendendo como que é direitinho esse cliente, a gente vem mapeando toda a jornada, desde quando ele está ainda sendo educado para comprar de mim e me observando na internet, ou observando a estrutura da minha loja, passando lá sempre, o que esse cliente está vendo e percebendo ao meu respeito? Até onde ele decide comprar de mim. Quando ele decidiu por que motivos? Qual que é a transformação que ele requer? Que ele está pensando em ter, considerando a compra com a gente. Ok, ele bateu na porta da minha loja, mesmo que seja no formato online, ele bateu lá e entrou. Como que é o passo a passo? Até a escolha, experimentação do produto, pagamento, tudo. Depois que ele experimentou tudo, saiu, comprou, experimentou o produto, está usando, alguém conversa com ele, pergunta a ele alguma coisa, se relaciona com ele de alguma forma depois disso tudo? E aí a gente vai mapeando todas essas etapas e vai apontando todos os pontos onde não está interessante em função do perfil daquele cliente que a gente acabou de falar qual é. E para cada apontamento onde a gente falou que não está tão interessante assim, onde ou falta alguma coisa ou não está bom, a gente aponta uma solução. E já sai dessa oficina com um plano de ação de todas as coisas que precisam ser implementadas na jornada para que os meus perfis de clientes fiquem satisfeitos. E o mais interessante, volto a dizer, muitas ações elas têm custo zero. Muitas ações dependem de pura boa vontade e organização. Tá? Isso é muito interessante. E é claro que é uma oficina muito pautada no que tem de melhor, no seguinte, de cases de sucesso, de pessoas e empresas que fazem muito bem o para casa no sentido de jornada do cliente. Vamos mapear a jornada assim como a Starbucks fez, vamos falar de atendimento assim como a Zappos faz. Então ela é bem recheada, bem nutrida de vários insights que vão permitir com que a gente construa uma jornada bacana para os nossos clientes. E a grande questão, essa oficina é intitulada como os bastidores da jornada, porque nós estamos fazendo uma jornada para o cliente, mas se internamente os nossos funcionários, os sócios da empresa, os fornecedores não tiverem uma cultura muito bem embasada do que realmente queremos viver para naturalmente chegar ao cliente, a gente morre na praia. Então tem muitas coisas e ações que devem ser feitas no bastidor, né, nos bastidores, para que uma jornada do cliente seja garantida.